Você sabia que a China, um dos maiores gigantes econômicos do mundo, está vivendo uma transformação silenciosa, mas profunda em sua população, que pode mudar completamente a dinâmica de negócios em um futuro muito próximo? O que parecia ser a terra da mão de obra barata e produção em massa, agora enfrenta uma realidade bem diferente. O que você faz agora, como empresário, para se adaptar a essa nova China? As oportunidades continuam, mas as regras mudaram, e quem não se atualizar ficará para trás. Eu sou Vitor Moura, cofundador da Lantal, a nossa consultoria especializada em levar os empresários brasileiros a tomar as melhores decisões ao importar e exportar para a China. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como as mudanças demográficas e políticas desse país estão impactando a sua estratégia de negócios aqui no Brasil. Fique comigo até o final, pois essa é uma informação crucial para quem deseja continuar competitivo nesse mercado. Vamos começar falando sobre a famosa política do filho único, que ficou conhecida por limitar as famílias chinesas a terem apenas um filho. Implementada como uma medida para conter o crescimento populacional e evitar uma crise alimentar, ela teve um impacto profundo nas gerações seguintes. Quando foi introduzida, parecia que seria uma solução definitiva para os desafios demográficos da China, mas poucos sabiam que suas consequências iriam reverberar por décadas. Por um longo tempo, a política foi rígida. Casais que ousassem ter mais de um filho eram severamente penalizados, muitas vezes com pesadas multas. No entanto, não se engane, o controle não foi tão rígido quanto a mídia ocidental fez parecer. A partir da década de 90, as exceções começaram a ser mais comuns, especialmente em áreas rurais. Por exemplo, se o primeiro filho fosse uma menina, a família ganhava permissão para ter um segundo. Além disso, minorias étnicas estavam isentas dessa regra. Isso aconteceu, mas o que ninguém esperava foi o impacto indireto. Uma população envelhecendo rapidamente e uma força de trabalho que começava a escassear. O Fundo Monetário Internacional e as Nações Unidas já alertaram que a China está caminhando para um grande déficit de trabalhadores. Para você ter uma ideia, a população economicamente ativa pode diminuir em 212 milhões até 2050, um número que equivale à população inteira do Brasil. E é aqui que a China começa a enfrentar um dilema que atinge diretamente o seu bolso: a escassez de mão de obra jovem. E o que o governo chinês fez a respeito disso? Começou a flexibilizar a política do filho único. Já em 2007, casais cujos pais eram filhos únicos puderam ter 2 filhos e, mais recentemente, essa restrição foi totalmente abolida. No entanto, a resposta das famílias não foi nada animadora. O aumento do custo de vida, a busca por estabilidade financeira e uma geração de jovens que valoriza sua qualidade de vida levou a uma diminuição no entusiasmo por ter mais filhos. A realidade é que muitos casais preferem investir no bem-estar de um único filho do que dividir esse investimento com 2. O impacto disso no mercado de trabalho chinês é profundo. O que antes era uma força de trabalho abundante e barata, agora é uma força de trabalho envelhecendo, cada vez mais exigente e difícil de reter. A crescente escassez de trabalhadores tem levado as empresas a revisarem suas estratégias de contratação. Muitas multinacionais que antes se encantavam com os baixos custos de produção na China, agora enfrentam um cenário de aumento de salários e dificuldades em recrutar e reter talentos. E a pressão não é só nas grandes corporações estrangeiras. No passado, o sonho de muitos jovens chineses era trabalhar para empresas ocidentais como Google, Microsoft ou outras multinacionais, mas esse cenário mudou. Hoje, empresas como Huawei e Alibaba têm atraído cada vez mais jovens que antes sonhavam com empregos no Ocidente. Por que isso aconteceu? Porque essas empresas locais oferecem benefícios que as multinacionais não podem mais garantir, como planos de carreira mais rápidos, um ambiente de trabalho mais dinâmico e uma menor limitação de crescimento. Além disso, o papel das mulheres na sociedade chinesa nunca foi tão forte. Elas, longe de serem subestimadas, se destacam em diversas áreas, com uma crescente presença no setor de serviços, onde muitas estão ganhando mais que os homens. Hoje, a China é um dos países com maior índice de empregabilidade feminina no mundo, e muitas dessas mulheres ocupam cargos de liderança nas mais diversas indústrias. Mas as empresas não estão apenas enfrentando problemas relacionados à escassez de mão de obra. A rotatividade de funcionários, por exemplo, é um grande desafio. Só para você ter ideia, uma rotatividade de 10% ao ano é considerada uma grande conquista. E em um cenário onde as condições de trabalho eram antes uma preocupação secundária, agora as empresas precisam estar atentas a cada detalhe. Não podemos esquecer que o mercado de trabalho chinês também está mudando. A dura realidade das longas jornadas de trabalho sem descanso, característica de muitas indústrias no passado, está desaparecendo. Os trabalhadores chineses estão cada vez mais exigentes quanto às condições
condições que suas empresas oferecem. Empresas que não se adaptam a essas exigências estão perdendo sua competitividade. Por exemplo, uma fábrica próxima a Xangai paga bons salários, mas ainda assim sofre com alta rotatividade. O que está acontecendo? Não é o salário que está em jogo, mas sim as condições de trabalho. Empresas que não investem em segurança, conforto e qualidade de vida para seus colaboradores simplesmente não têm como manter a competitividade no mercado. Você sabia que algumas mega fábricas na China estão sendo comparadas a pequenas cidades? Elas oferecem tudo, desde cinema até academias, com dormitórios de 10 andares para acomodar os trabalhadores. Mas isso, infelizmente, não é um cenário presente no país todo. A realidade de muitas fábricas na China, especialmente nas províncias mais pobres, ainda é bem diferente. Lá, os trabalhadores enfrentam condições extremamente difíceis, com jornadas longas e salários baixos. A boa notícia é que, aos poucos, as condições de trabalho começam a melhorar. Esse cenário leva as empresas a uma escolha crucial: ou investem em inovação e modernização, ou simplesmente abandonam o mercado chinês. Os custos de produção e os salários mais altos estão forçando as empresas a adotar a indústria 4.0. A automação, a robótica e a busca por maior eficiência são a chave para o futuro. Enquanto isso, a China continua sua transformação de um centro manufatureiro de baixo custo para uma nação industrializada, com fábricas modernas e linhas de produção mais sofisticadas. As empresas que não se adaptarem a esse novo modelo ficarão para trás. Agora é a sua vez de agir. A China continua sendo um mercado promissor, mas só aqueles que entenderem essas mudanças e se adaptarem a elas poderão aproveitar as oportunidades que surgem por aí. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E tem mais um vídeo aqui no canal que pode te interessar e está aparecendo na tela agora mesmo. Não deixe de conferir. Nos vemos na próxima. Até lá!